Vamos iniciar o nosso estudo no lar, com a escola fechada. A nossa aula será em casa. Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre grandezas proporcionais. Mas antes, vocês sabem o que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá, o comprimento, o volume, a área e a massa. Existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si, ou seja, elas não dependem uma da outra. Exemplo, a idade de uma pessoa e sua altura. Então, não importa a idade que alguém tenha para que determine a altura que ela tem. Ou a massa de uma pessoa e o número que ela calça. Legal. E o que acontece com as grandezas que possuem uma relação de proporcionalidade entre si? Quando são proporcionais, podemos classificá-las em diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos supor que uma doceira faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção, em 20 minutos ela fará 50 docinhos. Observe, 25 docinhos em 10 minutos. 50 docinhos em 20 minutos. 75 docinhos em 30 minutos. Isso quer dizer o quê? Que se aumentar a quantidade do tempo, também irá aumentar a quantidade de docinhos. A cada 10 minutos, aumenta 25 docinhos. Outro exemplo. Imagina agora que um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Em 6 meses, ele terá apenas 9 toneladas. Veja, em 12 meses, ele tem 18 toneladas. Em 6 meses, ele só terá 9 toneladas. E em 2 meses, ele só terá 3 toneladas. Veja que está diminuindo a quantidade de meses e também a quantidade de toneladas. Você observou que no exemplo da produção de frangos, quanto menor o tempo em meses, menor será a quantidade de toneladas de frango produzido. Sim, e o que isso quer dizer? Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra também aumenta. Ao diminuirmos uma, a outra também diminui. Vejamos outros exemplos de grandezas diretamente proporcionais. A quantidade de fotocópias de xerox em uma gráfica e o tempo necessário. Quanto mais tempo se tem, mais fotocópias terá. Outro exemplo. A distância em quilômetros e o litro de combustível necessário para percorrê-lo. Quanto maior a distância que for percorrer, maior será a quantidade de litros de combustível que terá que ser colocado. Mas há grandezas que possuem uma dependência inversa, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui e vice-versa. Vejamos. Vamos pensar na construção de um prédio. O tempo para que a obra fique pronta depende do número de pedreiros. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai levar para a conclusão da obra. Aumentando a quantidade de pedreiros, o tempo irá diminuir. Veja que um aumentou e o outro diminuiu. Vamos ver. Um pedreiro faz uma obra com um tempo aproximado de 20 dias. Se for 2 pedreiros, então só será gasto 10 dias. 4 pedreiros
só será gasto 5 dias. Então, veja que a gente está aumentando a quantidade de pedreiros, mas estamos diminuindo o tempo. E o que acontece quando isso ocorre? Então, dizemos que as grandezas elas são inversamente proporcionais. Vamos imaginar agora uma aluna que faz uma prova valendo 10 pontos, com 30 questões. Quanto menos perguntas ela errar, maior será a sua nota. A cada 3 erros, ela perde 1 ponto. Se ela errar 3 questões, a nota dela será 9. Se ela errar 6 questões, a nota dela será 8. Se ela errar 12, sua nota será 6. Você percebeu que quanto mais erros ela comete, sua nota ficará menor? Suponhamos agora que um carro faz um percurso em 40 minutos, numa velocidade de 100 km por hora. Se a velocidade fosse de apenas 80 km por hora, o mesmo percurso seria feito em 50 minutos. Com a velocidade de 100 km por hora, ele gastou 40 minutos. Só que ele diminuiu a velocidade para 80, então o tempo aumentou para 50 minutos. Veja, diminuiu a velocidade e aumentou o tempo. Pelos exemplos vistos, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra diminui. Ao diminuirmos uma, a outra aumenta. Agora, deixa uma perguntinha para vocês. Você consegue imaginar outras situações em que as grandezas são inversamente proporcionais? Vou deixar vocês refletindo um pouco sobre isso. Espero ter ajudado e lembrando, fique em casa, cuide da sua saúde e da saúde daqueles que você ama. Beijos virtuais.